com vocês, vão para o livro e olhem no livro, não busquem essas informações para fazer os modelos pela internet aí, que vocês podem encontrar informação equivocada. Não, mas eu estou no próprio Não, sim, eu sei, eu entendi, você me falou, mas você vai falar de aracnídeos, é você que vai falar de aracnídeos? Hein, Gabriel? Sou eu, sim. Gabriel? Oi, tá. sou eu. Então, procura as ordens. Vai lá em aranhas, na ordem Araneide, na ordem Escorpionida, dá uma olhada geral para ver o que eles falam lá. Na ordem Acarina. Eu vou ter que destrinchar, então, isso aqui, porque realmente ele está na parte geral mesmo de cada um. Isso, imaginei. Quando você vai para as ordens, aí lá em cada ordem ele vai detalhando isso de maneira bem mais aprofundada, tá bom? Tá bom. Obrigado, professora. Ok. Se tiver alguma dúvida, gente, a Larissa me postou. Se vocês tiverem alguma dúvida, me pergunta, tá? A Larissa postou aqui sobre a nuvem. Desculpa, Laila. Sobre a nuvem de gafanhotos, né? Que está chegando aí, que está vindo da Argentina e está se aproximando do Brasil. Gente, o negócio não tá fácil pra gente, não, hein? Eu vi sim, Laila. O negócio não tá bonito, não, né, gente? A gente tá passando por um momento, o planeta tá passando por um momento muito complexo. E tudo ao mesmo tempo. Vocês acham que é uma mera coincidência? Não sei, pode ser. Depois Laila colocou aí, eu acho interessante todo mundo ler, tá? Porque isso impacta na agricultura, impacta na economia, enfim, nos empregos, né, na alimentação da gente, é muito complicado. Mas ok, gente, então, Gabriel, respondido sua pergunta, vamos lá, vamos continuar aqui gravando, então, só para a gente, acho que a gente já está quase concluindo aí, tá? Não, ainda falta alguma coisa. Vamos rapidamente para a gente conseguir terminar, então, é o seguinte, a gente começa a falar agora de rim de vertebrados. Eu não vou dar muita ênfase a rim humano, né, de mamíferos de uma maneira geral, só falando das adaptações, porque eu imagino que vocês já viram isso em fisiologia humana, em anatomia. Então, acho que seria repetitivo eu ficar falando aqui de rim humano e tal. Vou dar só uma passada rápida, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente fala, mas eu não vou me detalhar muito, tá bom? Uma coisa interessante quando a gente observa, né, o funcionamento de rim de vertebrado, é que quando a gente pega a ave mamífero, uma característica bem interessante é que esses animais, eles conseguem concentrar muito a urina. Então, em alguns momentos essa urina vai estar muito concentrada, em alguns momentos essa urina vai estar bem diluída. Vamos pegar um exemplo. A gente, quando a gente fica muito tempo sem beber água, e quando a gente bebe algum líquido que tenha muito íon, por exemplo, Coca-Cola, tá? Com muito sódio. Se você beber muita Coca-Cola, não beber água e ficar um tempo sem fazer xixi, sem urinar, a sua urina vai sair muito concentrada. Por outro lado, se você beber consumir menos íons e beber muito líquido, a sua urina vai sair bem diluída, tá? Então, aves e mamíferos têm essa capacidade aí. Que chega até 3 vezes a concentração do plasma sanguíneo. Então, a urina da gente pode ser muito mais concentrada do que o nosso sangue. Ok, gente? Roedores de deserto, a concentração pode chegar até 20 vezes mais. A urina deles é hiperconcentrada, né? E qual a adaptação que esses animais de deserto têm? Eu já comentei com vocês na aula passada. Exatamente lá no néfron, né? Que vai ter lá artéria aferente, glomérulo renal, artéria eferente, cápsula de Bowman, túbulo contornado proximal, alça de Henle, túbulo contornado distal e túbulo coletor. Lembra que eu falei disso para vocês na aula passada? Como é que é a estrutura de um néfron? Para os animais de deserto, eles vão ter uma alça de Henle bem longa. O que essa alça de Henle faz? Ela vai reabsorver a água e vai concentrar a urina.
Então, a urina desses animais vai ser hiperconcentrada. Alguém aqui, vou fazer uma pergunta para a turma toda agora. Obviamente que vocês conhecem o Didi Mocó, né? Todo mundo conhece o Didi, né, gente? Sim. Os Trapalhões, óbvio. Da onde vem esse nome Mocó? Olha que interessante. Vocês sabiam que o Mocó é uma espécie de roedorzinho muito comum no sertão nordestino? E ele parece com um rato, ele é tipo um ratão, assim, mas ele vive numas tocas, gente, no meio da caatinga, ele é super bonitinho, eu tive o prazer de conhecer lá no Piauí. E eles fazem xixi, e a urina deles é tão forte, ela chega a ser marrom escura, assim, muito forte. Por conta dessa questão aí de concentrar a urina, né? Já que a caatinga, ela tem períodos do ano que praticamente não tem água lá. É muito raro encontrar água. Não é que não tem, mas é muito raro encontrar. Então, isso é um bom exemplo de adaptação desse bichinho para essas condições aí, enquanto mamífero, né? Então, esse esquema para vocês aqui, ó, eu já mostrei isso aqui na aula passada, mostrando a estrutura de um néfron, né? Já vou passar aqui, então. Eu acabei de descrever para vocês, ó, artéria eferente aqui, glomérulo renal, cápsula de Bowman, túbulo contornado proximal, alça de Henle, túbulo contornado distal, túbulo coletor, ou ducto coletor. É aqui no ducto coletor que se forma a urina, certo? Então, essa alça de Henle aqui, ela pode ser mais longa ou mais curta, exatamente para absorver água. Aqui uma cápsula, como é que é a cápsula internamente, vou passar, tá? Não vou, já falei para vocês. Aqui um esquema bem didático, mostrando o glomérulo aqui, né? Artéria aferente aqui, o glomérulo, a cápsula, e o que acontece em cada região. Então, aqui no túbulo contornado proximal, ou contorcido, túbulo contorcido ou túbulo contornado, é a mesma coisa. Ocorre reabsorção de água, né, de sais, de aminoácidos, de glicose. Tudo isso é reabsorvido aqui, no proximal. Na alça de Henle, ocorre tanto perda quanto reabsorção de água e a mesma coisa com íons de sódio. No distal, perda de água também, né? E aqui no túbulo coletor, a gente tem ação de hormônios atuando aqui. Uma questão bem interessante é a do ADH, esse hormônio aqui. Provavelmente a professora de fisiologia humana já falou disso para vocês quando estava falando lá de excreção humana, né? Esse hormônio ADH, ele pode ser suprimido, ser diminuído quando você ingere álcool. O que esse hormônio faz? Ele vai fazer com que a água seja reabsorvida aqui. Ele vai fazer com que você perca menos água, para você não se desidratar. Só que quando você bebe água, quando você ingere bebida alcoólica, esse hormônio ele vai ser anulado, ele vai atuar muito pouco. O álcool ele vai atuar nesse hormônio, diminuindo a ação dele. E aí você deixa de fazer essa reabsorção de água, você reabsorve muita água. Ou seja, você vai perder muita água, né? Se esse hormônio não está atuando e a função dele é reabsorver a água, se ele não atua, você vai perder muita água. É por isso que quando a gente toma bebida alcoólica, por exemplo, a gente, principalmente cerveja, a gente começa a fazer muito xixi, tá? E não adianta você beber muita bebida alcoólica, porque o álcool, como ele vai atuar nesse hormônio, você vai desidratar, porque você vai perder muita água. Ok, gente? Deu para entender isso aí? Eu sempre, quando eu vou beber alguma coisa, eu sempre fico com água do lado. É o ideal, porque aí você se reidrata, porque o álcool, ele atua diretamente sobre o ADH.
Só quem é profissional A sabe. retenção Como assim, da água. Eric? Eu não escutei o que você falou. Você pode repetir, por favor? Quando eu bebo alguma coisa, eu sempre tô bebendo água do lado. Quando você bebe uma bebida alcoólica, né? Isso. Ah, sim. Isso é verdade. Quando eu bebo de É o vodka, ideal. Mesmo quando você bebe cerveja, a cerveja ela não te hidrata. Você, ao contrário, você faz muito xixi, você perde muito mais do que você bebe. Eu ouvi falar disso, que o álcool, tipo, ele elimina a água do organismo para ficar com maior teor de álcool no organismo. Exatamente por causa disso. É porque, Priscila, o álcool ele vai neutralizar a ação do ADH. E se o ADH faz você absorver água aqui no túbulo, ó, se você não absorve essa água, ou absorve pouco, você vai perder muita água. Então, você pode desidratar. O álcool desidrata. É por isso que quando você está quando você bebe muito álcool, no outro dia você amanhece com dor de cabeça. A dor de cabeça é porque você desidrata. Então, você pode ver que se você amanhecer de bode, né, você tomar um porre, se você começar a beber muita água, a dor de cabeça ela vai passando, porque você vai se reidratando. Claudinha, deixa eu te perguntar uma coisa. Diga. Eu nunca tive ressaca. Isso é alguma mutação no meu corpo, no meu organismo? Não, Eric, não seria mutação, mas cada pessoa tem um nível de resistência, né? Opa. Eu tenho uma coisa para falar que isso é mentira, Eric. Você nunca teve ressaca. Cada pessoa tem um nível de resistência. Uns resistem mais, outros resistem menos. Então, mas ao assim, álcool, né? eu já bebi horrores, tipo, muito, e nunca tive dor de cabeça. Isso é mentira, professora. Nunca acordou vomitando, passando mal, não? Mentira. Não, vomitando já, mas é porque eu bebi excesso. Mas bom. nunca tive essa questão de dor de cabeça. Não é todo mundo que tem. Eu, por exemplo, se eu beber um pouquinho além da conta, no outro dia minha cabeça amanhece explodindo, tá? Mas eu acho que tem a ver também, gente, porque você sabe, né? O tecido nervoso, as células nervosas, elas precisam de muita água, de muito líquido. Então, com a idade, isso é sério, tá? O teor de água vai diminuindo. E aí você precisa beber muito mais água para a idade. Então, pode ser isso. Talvez pessoas com mais velhas tenham mais dificuldade para lidar com o álcool do que pessoas mais jovens, por uma questão de resistência mesmo, né? Então, minha ressaca ainda vai chegar. Com certeza. Pode esperar que ela vai chegar. Ai, que medo. Professora, isso é mentira. Ô, Eric, aquele dia da Bolt que a gente foi, você lembra? Da Bolt não, da Stone. Você ficou de ressaca no outro dia que você sentou. Sua vizinha teve que te levar embora para casa, você lembra? Não, eu não tive dor de cabeça, mas eu vomitei. Nossa, você é muito mentiroso, velho. Muito. Que mico, hein, Eric? Pelo amor de Deus, hein? Na garagem, Claudinha, você tem noção? Nossa Senhora. A câmera filmou, tinha câmera. Não é bonito não, né, gente? Um porre não é bonito não. Vergonha. Mas eu não tive dor de cabeça nem nada. Enfim. Mas é isso, tá? Então, por favor, quando vocês forem beber, bebam, não precisa morrer de beber e bebam líquido junto, né, gente? Não custa nada. Vamos ver a questão dos peixes. Agora tem algumas coisas interessantes em peixes aqui, tá? Aí a gente tem duas situações, peixe de água doce e peixe de água salgada, né? Quando a gente fala de peixe ósseo, eles vão estar num ambiente hipertônico em relação ao meio interno deles, né? E os peixes de água salgada, eles vão ser... Os peixes de água doce, eles vão ser hipertônicos. Os peixes de água salgada, eles vão ser hipotônicos em relação ao ambiente, tá? Então, aí vai ter que haver uma adaptação aí. Nos peixes de água doce, eles vão ter um problema que é a entrada excessiva de água. Eles vão ter água entrando no corpo deles o tempo inteiro, porque eles são hipertônicos, né? Então, vai entrar água. Essa água vai entrar por membrana, vai entrar por brânquia, vai entrar pela mucosa bucal, né? E nos peixes de água salgada, ao contrário, eles vão estar o tempo todo perdendo água e perdendo íons, né? Então, o que acontece? Os rins vão estar atuando aí, por exemplo, nos peixes de água doce,
esse excesso que vai entrando o tempo todo no corpo deles, os rins vão estar lá atuando, né? E aí eles vão ter células especiais nas brânquias para manter a concentração iônica, que faz a reabsorção iônica, né? Mantém aí o teor de íons numa medida que, num teor aceitável, né? Num nível aceitável de íons. Então, as brânquias são super importantes para os peixes, para o controle iônico. Tá? Quando a gente fala em brânquia, logo a gente pensa em troca gasosa, né? Mas as brânquias, elas também, para os peixes de água doce, elas fazem esse controle aí, a reabsorção de íons, tá? Já que eles perdem muita água pelos rins, eles urinam muito, os peixes de água doce. Tá bom, gente? O que acontece aqui como curiosidade em peixes? Quando a gente pega um elasmobrânquio, por exemplo, um cação, tá? Vamos supor, o cara tá lá no mar pescando, né? Ele pega um cação. Muita gente, quando vai comprar peixe, acaba falando o seguinte, cuidado para você não comprar cação mijão, tá? O que é o cação mijão? Esse nome mesmo que os pescadores dão. Você vai lá na pescaria, na peixaria, e fala de cação mijão lá, que os pescadores vão te explicar o que é. Os caras que estão vendendo peixe vão explicar. Quando esse peixe, o cação, ele é pescado, ele é retirado do mar, gente, a primeira coisa que tem que fazer é retirar a cabeça e deixar ele sangrar, tirar todo o sangue. Por quê? Como o sangue dele é muito concentrado, tá? Ele tem muita ureia no sangue, tem que retirar todo o sangue, porque lembra que eu falei para vocês que em alguns animais pode ter 30 vezes mais a concentração no sangue, a concentração de excretas nitrogenados do que a concentração do corpo? Então, o sangue deles pode ser muito, muito concentrado. O que eles fazem? Eles têm que tirar o sangue para a carne do animal não ficar com cheiro, com gosto de xixi, de ureia. Senão perde toda a carne, tem que jogar fora. Entenderam isso? Ok? Ok. Pergunto para a turma toda. Aciona o microfone todo mundo aí. Vou fazer uma pergunta específica agora para... Vamos ver se está todo mundo ligado aí. Deixa eu fazer uma pergunta para a Bia. Não, a Bia não. Vou fazer uma pergunta... A Bia sempre responde. Deixa eu fazer uma pergunta para a Lidiane, que está quietinha aí, disfarçada de Lidiane. Eu sabia que você ia chamar eu. Eu não posso nem ficar escondidinha, né, Lidiane? Isso. Tudo bem com você? Tudo. Tô brincando, tá? A gente aqui tá... É só para vocês acordarem, para vocês participarem da aula. Vocês estão muito quietinhos. Você prestou atenção no que eu falei, educação? Não. Não? Não, minha filha está me chamando para brincar de praia lá na varanda. Você consegue me responder aqui rapidinho? Ai, Senhor. Eu entendo. Eu falei o seguinte, Lidiane, quando um cação é pescado, tem que tirar o sangue, tá, dele, porque senão a carne fica com gosto de urina. Sabor de urina. Quando isso acontece, eles chamam de cação mijão, porque o gosto fica com gosto... O gosto da carne parece de urina, tá? Você acha que se a gente naufragar num navio, ficar à deriva, num botezinho, a gente pode beber água do mar? Você acha? Se a Lidiane não conseguir responder... Água salgada, né, Cláudia? Acho que não. Tô escutando ele aí, brincando. Tá escutando, vem mamãe, né? Tô escutando. Quem quiser responder, gente, pode ajudar a Lidiane aí. Vocês acham que a gente pode beber água do mar se a gente ficar à deriva? Morrendo de sede lá? Ai, complicado por ser água salgada, né? Por que será? Ai, excesso de sal, acho que talvez... Não! O que vai acontecer com excesso de sal, gente? Calma, filha. Laila, já que você colocou pode não,
vai secar nossas células, eu acho, desidratar. Muito bem, Laila. Quando sentido. Você, é isso mesmo, tá certo. Lidiane respondeu, né? A gente desidrata. Então, se você beber água salgada, você vai morrer muito mais rápido que se você não beber nada. Então, o ideal é você evitar beber água salgada, né? Tem gente que bebe até urina, que a urina é menos concentrada que a água salgada. Oi? Aí no filme a gente não vê que tem pessoas que bebem a própria urina, então... Exatamente, porque a urina ela ainda é menos concentrada do que a água do mar, ela vai te fazer menos mal. Pois é. Apesar dela ser concentrada também, né? Uhum. Então, nunca se deve beber a água do mar quando a gente está perdido lá, na deriva. Entendi. Okay? Uma outra questão, gente, deixa eu ver mais se tem alguma coisa aqui, que eu quero ir para os exercícios com vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Só complementando, falar um pouquinho rapidamente de anfíbios, né? Os anfíbios, eles não bebem água e eles têm uma região onde eles fazem a absorção dessa água, que é chamada mancha pélvica, que está, como o nome diz, bem nessa região das patinhas traseiras aqui, ó, no dorso, aqui entre as duas pernas, lá próximo, né, à cintura pélvica ali. E algumas espécies, eles vivem muito tempo em toca. Então, eles fazem reabsorção de água do solo, da própria umidade do ambiente, e a água desses animais, a urina desses bichos é muito concentrada, né? Quanto mais tempo, porque concentra muita ureia, então quanto mais tempo eles ficam intocados, mais a urina fica concentrada, e eles fazem a absorção da água do ambiente por essa cintura pélvica, ou também a água que eles ingerem no alimento, né? No caso, eles se alimentam de pequenos animais, insetos, né? Vermes, anelídeos, então eles vão ingerindo essa água. Então, como que eles perdem a água? Através da evaporação, né, para aqueles terrestres, e aí eles vão ter alguns controles, sejam fisiológicos ou de comportamento. Viver enterrados, viver em casulo, né, desenvolver um extrato córneo na pele, ou seja, em sapo, aquela pele mais grossa, para evitar a perda de água, né? E aí, esses que formam esse casulo, né, que ficam em estado de dormência por um período, a partir do momento que a temperatura e as condições ambientais voltam ao normal, essa cera derrete e eles saem daquele período de dormência quando eles estão lá naqueles casulos deles. Bom, e eu acho que é isso, tá, gente? Aqui no caso isso aqui eu já falei, né? Os peixes de água doce, que está aqui na sequência, então, fui falando na sequência. Só uma coisa interessante aqui é que alguns peixes, eles podem ter, os de água doce, quando a gente compara com o anfíbio, né? Alguns peixes de água doce, eles podem ter o glomérulo, né? No caso, o néfron, um pouco desenvolvido, mas apresentam ainda glomérulo, os peixes de água doce. E alguns peixes, eles vão diminuir o tamanho desse glomérulo, né? No caso aqui, ó, eles podem ter o glomérulo menor, alguns peixes, ou até mesmo serem aglomerulares, como, por exemplo, o cavalo marinho, ele perde o glomérulo, tá? No caso dos répteis, esse glomérulo é bem reduzido, bem pequenininho, tá vendo a artéria aferente, ela é pouco enovelada, então ela é bem pequena. Por quê? Evita a perda de água, né? E aqui, ó, falando dos rins aglomerulares, no caso o cavalo marinho, ele perde o glomérulo renal, ó, tá vendo? Ele vai ter uma cápsula, só que perdeu a função, não tem um glomérulo aqui dentro. Então, como que ele vai fazer esse controle aí? Brânquia, tá? Perda de água pela pele também e controle iônico através das brânquias. Bom, isso tudo aqui eu já falei, tá, gente? Falando de peixes aqui. De aves marinhas,
essas aves que vivem no ambiente marinho, que se alimentam, né, de crustáceos e de outros animais que têm muita concentração de sal, a gente vai encontrar as glândulas de sal. Então, como que eles fazem esse controle, né, essa retirada do excesso de sal do sangue? Existem essas glândulas aqui entre os olhos, aqui a gente tem, né, um olho e o outro olho, em cima, aqui no topo da cabeça, essas glândulas. Essas glândulas, elas têm um canal central aqui, ó, se a gente cortar elas aqui no meio, a gente vai ver um canal central. Toda essa glândula, ela vai ser envolvida por vasos sanguíneos, e aí os íons, né, o sal vem no sangue, passa para o interior dessas glândulas, se concentra aqui nesse canal, e essas glândulas, elas vão ter um túbulo secretor, e esse túbulo, ele vai normalmente sair próximo aqui do olho, né? Ou na cavidade nasal. Muitas aves, ou elas saem pela lágrima, ou vai sair aqui pela cavidade nasal, o túbulo, né? Vai eliminar o sal pelo nariz. Então, vai ficar pingando aquela água hipersalina pelo nariz. Dessa maneira, essas aves conseguem fazer o controle iônico. Tá, gente? Então, ó, por elas terem aves e répteis, né, terem um sangue super concentrado, eles conseguem beber água do mar, não vai fazer diferença, porque o sangue dele já é concentrado. Mas se a gente beber água do mar, o que acontece? A gente vai ficar com o meio externo muito concentrado e a água vai sair dos capilares. Então, a gente vai ficar desidratado, vai ficar com sangue muito viscoso e vai desidratar. Essa é a diferença. Aqui o exemplo que eu tinha, a pergunta que eu tinha feito, né? Se a gente pode beber água do mar. Tá? Não pode, a resposta é não. Aqui o exemplo do ratinho de deserto, né? Esse ratinho, ele tem alguns comportamentos, como, por exemplo, ele vive em tocas, ele retira a água do alimento, ele come sementes, então ele consegue retirar a água do alimento. Ele vai reabsorver a umidade pelas narinas, pela cavidade nasal, e aqui, ó. Então, ele permanece intocado durante o dia, onde o sol é muito quente, as fezes são muito desidratadas, alça de Henle extremamente longa para reabsorver a água, né? E ele reabsorve a água aqui pela cavidade nasal. A urina é super concentrada, porque a alça de Henle é muito longa. Isso tudo eu já tinha comentado com vocês, por isso que eu estou passando mais rápido, tá? E aqui, para encerrar, falando dos excretas. A amônia vai ser a mais tóxica de todos, e ela é a que mais se dilui em água, né? Ela necessita de menos água. Se ela necessita de menos água para diluir, é porque ela se dilui muito fácil. Quem vão ser os animais amoniotéricos? Aqueles que eliminam amônia, se chamam amoniotéricos. Os invertebrados aquáticos e os teleósteos, ou seja, os peixes ósseos. Então, eles vão eliminar via brânquias, né? A gente tem alguns caracóis também, isópodos, que eles vão excretar a amônia na forma gasosa, tá? Não na forma líquida. Quem são os animais uricotéricos? Aqueles que eliminam a ureia. Ela vai ser menos tóxica que a amônia. É uricotérico ou ureotérico, é a mesma coisa, tá, gente? Mamífero, no caso a gente, os elastos. Claudinho, o áudio está falhando. Nos vertebrados, né? A gente tem a formação da ureia no fígado, tá bom? É transformada no fígado. Então, o ácido úrico se transforma em ureia. E quem é que produz ácido úrico? O ácido úrico é quase insolúvel em água. Então,
Por isso que os animais terrestres que eliminam o ácido úrico, eles economizam água, porque não adianta eliminar um monte de água se o ácido úrico não vai diluir. Então, a urina deles é mais concentrada, né? Quem são? Aves, répteis e artrópodos, né? Anfíbios do deserto e aqueles animais que possuem ovos cledóicos. Quem são? Aqueles ovos que possuem um alantoide. Porque no alantoide se acumula o ácido úrico, lá quando o bichinho está no ovo, né? Então, o ovo não é contaminado porque tem esse anexo aí embrionário, que é o alantoide, que vai armazenar o ácido úrico. Tá bom, gente? Entenderam o que seria um ovo cledóico? Todos esses ovos que possuem o alantoide. Beleza? E a última pergunta para vocês aqui. Por que anfíbios eliminam ureia, anfíbios na fase adulta eliminam ureia, e na fase de girino eliminam amônia? Quem consegue me responder? Nessa hora ninguém fica nem na aula, né? Já foi todo mundo tomar café, fazer xixi. Tá nem aí, é o medo de responder. Tem a ver com o local onde está, o ambiente, porque os girinos eles vão estar totalmente na água. Isso. E qual seria, então, o excreto nitrogenado menos solúvel na água? Qual deles que é menos solúvel? Olha, desculpa, qual deles que é mais solúvel? O menos solúvel a gente sabe que é o ácido úrico, né? Por causa da questão da economia. Então, pensa, se os animais terrestres, como aves e mamíferos, né, excretam ácido úrico, e o ácido úrico é praticamente insolúvel em água, não adianta eles fazerem muito xixi para eliminar. O ácido úrico, ele sai com pouca água. Se ele é insolúvel, você faz só um pouquinho de xixi, de urina, já vai estar diluído lá. Aí eles podem tornar a urina mais concentrada, né? No caso dos aquáticos, então, Gabriel, como os girinos são aquáticos, né? E a amônia, ela é muito solúvel, então eles podem se dar o luxo de urinar bastante e eliminar a amônia na água. Já quando eles estão no ambiente terrestre, quando eles são, né, terrestres, eles vão eliminar ureia. A ureia intermediária precisa de uma quantidade intermediária de água, daí os anfíbios necessitarem de um ambiente úmido. Entendi. Entenderam? Aqui também, os peixes pulmonados. Lembra que a gente falou dos pulmonados? Quando eles, por exemplo, vivem intocados, lembra que a gente falou daqueles peixes da Amazônia, que quando os rios secam, eles ficam na lama por muito tempo? Lembro. Quando eles estão com muita água em ambiente, né, quando as condições estão normais, os rios estão cheios de água, eles eliminam amônia. Quando eles estão lá dentro da lama, lá naquelas tocas, eles passam a eliminar ureia. Por quê? A ureia, ela é mais solúvel que a amônia. Então, eles com um pouquinho só de urina, eles conseguem eliminar a ureia. Já se eles eliminassem a amônia, eles teriam que perder muita água para poder eliminar, que não é o caso se você está vivendo numa toca seca, né? Não pode perder água. Ok, minha gente? Tranquilo aí? Ok, sim. Agora eu queria que vocês fizessem para mim, da aula passada, aliás, eu vou abrir aqui, da aula retrasada que a gente não corrigiu. Eu queria que vocês fizessem esse exercício aqui, eu vou deixar aberto e vou dar uns minutinhos para vocês fazerem, tá? Já fiz. Aqui. Eu vou dar 2 minutinhos, deixa eu desativar meu microfone. Vou Claudinha? Eu? Não, era só para ver se estava funcionando, que meu microfone tá doido. Fala, Larissa. Tá funcionando?
Então tá bom, obrigada. Ó, eu quero que vocês façam esse exercício aqui para mim. Tá na aula do dia 17. Eu esperei a gente avançar um pouquinho, né, para poder responder isso aqui agora. Façam esse exercício como forma de revisão para a gente poder fechar. São 3 exercíciozinhos aí. Abram ele e façam, vou dar 2 minutinhos para vocês fazerem a partir de agora, beleza? E depois a gente encerra a aula. Já volto. 2 minutos.